Queridos, estão prontos para a palavra? Amém? Quero rapidamente compartilhar um texto com você. E hoje de manhã nós tivemos uma manifestação tremenda do poder de Deus aqui, foi gostoso. E a minha oração é que o Espírito Santo se mova com mais intensidade ainda nessa noite, amém? Abra o teu coração e deixa a glória de Deus se mover. Querido, quero falar com você algo que Deus já tem colocado em meu coração, e eu tenho sentido que isso tem se tornado a minha mensagem, a mensagem da minha vida, amém? Eu gosto de falar, eu tenho facilidade para falar disso, e onde me convido para pregar, eu toco nesse assunto, e eu falo sobre isso, e essa parece que também era a mensagem da vida de Jesus. Quero começar com você lendo o livro que você abra a sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos. Querido, Atos dos Apóstolos é interessante. Ele é diferente de todos os demais livros da Bíblia. Porque o livro de Atos dos Apóstolos ele não termina, ele não tem um fim. Porque são os atos dos apóstolos e da igreja do Senhor Jesus sobre a terra. Então, ou seja, o livro de Atos, ele não parou de ser escrito, porque ele continua sendo escrito por mim e por você, amém? Então, cada vez que você manifesta o reino, cada vez que você caminha como sal e luz, você continua escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos. Então esse livro só vai terminar, só vai concluir no dia que o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja, amém? Então ele começou a ser escrito e ele não parou ainda, porque está registrado todas as ações da igreja do Senhor Jesus. Agora, também um detalhe no livro de Atos dos Apóstolos: os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, eles contam, ok? Do nascimento de Jesus até a sua ressurreição. Todos eles vão até a ressurreição de Jesus. O livro de Atos, ele vai pós-ressurreição de Jesus. Então ele começa depois que Jesus ressuscitou. Os evangelhos começam no nascimento de Jesus. O livro de Atos é a história da igreja, porque a igreja nasce após a ressurreição de Jesus, amém? Ok? E aqui no livro, capítulo 1, versículo 3, diz assim: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Está falando de Jesus, que se apresentou aos seus discípulos, depois de haver padecido. Padecido o quê? Depois que morreu, depois que ressuscitou. E ele se apresentou o quê? Vivo, diga vivo, com muitas provas incontáveis, incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Aleluia. Querido, preste atenção nisso, isso é tremendo. Jesus ficou 3 anos e meio com seus discípulos, caminhando, morando com eles, caminhando todo dia, se relacionando com eles. E por 3 anos e meio Jesus pregou-lhes a respeito do reino de Deus. E Jesus passou por 3 anos e meio falando, porque o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, o reino de Deus é semelhante a isso, o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é assim, o reino de Deus é assado. E ele ficou por 3 anos e meio falando sobre o reino de Deus. Agora ele morre. Por causa dessa mensagem ele morre, ele ressuscita, e agora ele tem 40 dias finais para ficar com seus discípulos. E por 40 dias ele continua pregando a mesma mensagem, ficou falando das coisas concernentes ao reino de Deus, amém? Querido, para Jesus há tanta ênfase nessa mensagem durante a sua vida, e depois ele morre, ressuscita, ele continua pregando a sua mensagem, a mesma mensagem. É porque essa mensagem é de muita importância, é uma mensagem muito relevante. O reino de Deus é a mensagem, a tônica do ministério de Jesus. 3 anos e meio e mais 40 dias ele foi e falou sobre o reino. Agora preste atenção, nós precisamos entender, por essa mensagem ser tão importante, nós precisamos entender o que é
esse reino? Como se manifesta esse reino? Queridos, nós, igreja moderna, igreja contemporânea, nós temos falado muito a respeito do reino, mais no sentido teológico, mais no sentido teórico, e nós precisamos entender o reino de Deus no sentido da prática. Porque o reino de Deus é muito simples. Jesus falou: olha, para você receber o reino de Deus, você tem que ser como criança. Ou seja, é na simplicidade, não é na complexidade, não é na profundidade, é na simplicidade. Para que uma criança, você que trabalha com criança, você que já teve filho, você quer ensinar essa criança coisas profundas, coisas grandes, coisas complexas, você simplifica ao máximo, não é verdade? Porque a criança, ela só entende com simplicidade. E Jesus falou que você tem que receber o reino de Deus com essa simplicidade. O profeta, ele diz assim: até os loucos compreenderiam o caminho desse reino. Até os doentes mentais, os deficientes mentais compreenderiam o reino. Porque ele é uma mensagem simples, ele é uma mensagem prática. Eu me lembro uma vez, apareceu a mim um rapaz, um jovem totalmente embriagado. Ele mal conseguia dar os passos, e nós estávamos indo numa vigília. Eu falei: vamos comigo, e levamos ele, subimos um monte, empurrando ele, e ele lá pregamos o evangelho, e ele bêbado, pastor, né? Falava: fala Jesus, ele, Genésio, né? Chamava Jesus de Genésio, tão bêbado que estava. Mas querido, ele entendeu o evangelho totalmente alcoolizado, embriagado. O Espírito Santo veio sobre ele, ele foi batizado no Espírito Santo, deixou de ser embriagado por álcool e ficou embriagado pelo óleo pelo vinho do Espírito, vinho novo. Subiu o monte bêbado, desceu no fogo do Espírito Santo. Um bêbado, um alcoolizado. O reino de Deus é simples, amém? O reino de Deus, ele precisa ser prático e não teórico e não complexo, queridos. E quando nós entendemos esse reino na simplicidade, nós queremos e nós fazemos força para ele, nós podemos expandir esse reino. Agora tem um grande limitador aí, e você precisa olhar para mim aqui e entender isso. Existe um limitador entra na nossa mente, e nós limitamos e perdemos a mentalidade de expansão desse reino. Perdemos a mentalidade de expansão, e para nós pensamos no reino somente como igreja local, e começamos a delimitar o reino apenas dentro de 4 paredes, ou apenas dentro de uma instituição, apenas dentro de uma reunião. E começamos a pensar o reino de Deus apenas como uma comunidade de evangélicos, e começamos a criar enredos ao redor, e criamos clubes de amigos, reuniões calorosas, e delimitamos a mensagem, e a nossa e a mentalidade do reino é uma mentalidade de expansão, e nós diminuímos isso e delimitamos o reino, e perdemos a identidade do reino, perdemos a visão do reino. E com isso, olha aqui para mim, quantos estão aí? Tem alguém aí ou não? Aleluia. E aí sabe o que acontece? Perdemos o amor pelo perdido, perdemos o amor por vidas, e o nosso coração enrijece, e temos só relacionamento com nossos grupinhos, temos relacionamento só com nossos clubezinhos, temos relacionamento somente com as nossas instituições, e perdemos a visão de expansão, e já não somos mais relevantes para aqueles que estão perdidos. Quero que você olhe para mim comigo, Mateus capítulo 6, versículo 13. Jesus está nos ensinando a orar, Jesus está nos ensinando o grande mistério da oração, e no final da oração ele diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora vejam comigo, por quê? Porque teu é o e a e o e a, porque teu é o e a, teu é o. Você pode falar mais alto, eu sei que você pode. Vamos lá, teu é o. Mais uma vez. Agora de novo. Agora em línguas. Não consegue, né?
Reino, poder e a glória. Jesus está ensinando sobre um mistério. Ele está dizendo que o teu é o reino, agora teu é o poder e tu é a glória. Nós estamos vendo aqui 3 ambientes desse reino. Nós vamos ver uma complexidade ao mesmo tempo que envolve esse reino. Agora, teu é o reino. O que é o reino? O que é o reino? O reino, querido, é o governo do céu. O reino é a forma de governo que Deus estabeleceu. Assim como a democracia na nossa sociedade é uma forma de governo, é uma forma de reino, é uma forma de governar, assim é o reino de Deus. E Jesus fala assim, porque teu é o reino, teu é o governo do céu sobre a terra. Mas ele fala aqui também poder. O que é o poder? Poder é habilidade, poder é autoridade, poder é a forma que dá respaldo a esse rei, a esse reino, é a autoridade que dá respaldo, assim como leis, assim como os congressos, assim como a polícia, assim como as estruturas que regem esse governo. O poder é o que estabelece e dá respaldo ao reino de Deus. Amém? Vocês estão aí ou não? E ele diz que também é a glória. O que é a glória? A glória é a atmosfera desse reino, é o que envolve esse reino, é o sentimento, é a nuvem, é tudo que é gerado nesse reino. Algumas pessoas saem do país, moram fora ou passam algum tempo fora, e quando eles voltam, eles dizem: mas que saudade do Brasil, que saudade do abraço do brasileiro, que saudade do feijão brasileiro, que saudade do sotaque brasileiro, do idioma brasileiro. Porque quando ele chega no Brasil, ele tem a atmosfera da nação dele. E lá fora, por mais que ele viva, por mais que tenha outras oportunidades, mas ele não tem a mesma atmosfera, porque essa é a atmosfera do teu reino, essa é a atmosfera da tua nação. Você se sente em casa aqui. E a glória, o que é a glória? A glória é a atmosfera desse reino. Agora percebam, Jesus fala aqui: reino, poder e glória. Vamos repetir? Você pode falar mais alto, eu sei, vai lá. Isso. Os 3 ligam esse reino, nenhum subsiste sem o outro. Agora perceba, de 3 coisas você vai ver Jesus falando muito sobre o reino. Agora você não vê Jesus falando muito sobre poder e sobre glória. Ele fala, mas não fala muito. Ele fala mais sobre o reino. Por quê? Porque o reino é a estrutura para se pôr o poder e para se colocar a glória. Sem o reino, o poder e a glória não tem propósito. Sem um entendimento de que o reino é o governo de Deus se estabelece, não há por que eu ter poder, não há por que ter glória. Fica desproposital. E aí nós encontramos uma igreja, quando ela reduz a sua mentalidade de expansão, ela fica correndo atrás do poder. E eu quero poder, e me dá poder, mais poder, mais poder, mais poder. E eu me encho de dons, me encho de autoridade, me encho de conhecimento da Bíblia, me encho da autoridade, e eu estou cheio aqui, e eu sou o cara, e eu sou violento, mas eu não estou focando no reino. E eu tenho dons, e eu tenho revelação, e cuidado comigo que eu vejo tudo. Sheparabadaia, eita glória. Tenho visão, e se eu orar você cai. Um cuspo meu te derruba. Poder. Mas eu não consigo, com esse poder, eu não consigo influenciar nada, eu não consigo manifestar nada. Cheio, porém sem foco no reino. A glória, e eu busco a glória, eu quero a glória, eu quero a riqueza, eu quero a força desse reino, eu quero tudo que esse reino pode me dar. Eu quero o meu dinheiro, eu quero a prosperidade, e eu vou me enchendo de glória, eu vou me enchendo de riqueza, eu vou me enchendo de poder. Querido, mas sem o reino, isso tudo não tem valor. Isso é o que os gentios pedem. Tem alguém aí ou não? Quantos estão entendendo a mensagem? Querido, abre os teus ouvidos e ouça. O propósito do poder e da glória é para o reino. Se o reino não é a prioridade,
Jesus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Se o reino de Deus não for a prioridade, todo o teu dinheiro, todos os teus dons, toda a tua vivacidade, de nada vale. É só mera religiosidade, é só muitas vezes encantamento. Se eu não consigo mudar a vida de ninguém, se eu não consigo chegar e mudar os ambientes que estão oprimidos, se eu não consigo chegar e transformar as atmosferas do ambiente que eu vivo, do lugar que eu trabalho, das pessoas que eu me relaciono, se o foco não é reino, se o propósito não for estabelecer reino, se o propósito não for trazer todo o governo de Deus sobre a terra, a igreja, ela perde o propósito. Olha aqui para mim, vocês estão aí? Querido, ou a igreja acorda para o propósito que ela existe, ou ela não serve para nada, ela não tem valor nenhum. Olha aqui para mim, diga assim: Deus me chamou para ser diferente e não ser esquisito. Amém? Ser diferente é uma coisa, ser esquisito é outra. E às vezes nós somos mais esquisitos do que diferente. Os lá de fora olham para nós e falam: Deus o livre, não quero chegar perto desse povo, ele é muito esquisito. Temos manias, temos costumes esquisitos, e não nos comunicamos com a sociedade que está em trevas, e não trazemos a luz em meio às trevas. Alô? Tem alguém aí? Querido, Jesus ensinou sobre o reino muito mais do que ele ensinou sobre o poder e sobre a glória, pois o reino é a base para você depositar o poder, para você depositar a glória, para você edificar uma nova história. Jesus começa a conversar com os seus discípulos, e ele começa a dizer o seguinte: fiquem em Jerusalém, fiquem aqui, e daqui a pouco vem do alto o poder. Aleluia! Vem um poder, palavra poder ali é dunamis, dinamite. Daqui a pouco eu vou acender uma dinamite no teu interior, e vai ser poder, e vai ser muita força, e vai ser muita autoridade, e vai ser muita glória, e vai ser um estrondo, e vai ser poderoso, e você vai ser fenomenal, porque uma dinamite, o poder vai estourar dentro de você, e você vai ser grande, você vai ser valente, você vai ser violento. Aleluia! Para quê? Para ser minhas testemunhas. Oh, aleluia! Ei, você perdeu para dar uma glória a Deus aí, igreja? Você perdeu isso? Você vai receber poder. Diga: poder, dunamis, dinamite. Vai explodir um poder no teu peito. E agora, Ricardo, e agora ninguém te segura. Para onde você passar, você vai explodir tudo. Os demônios vão fugir, as doenças vão sair, os cativos vão ser libertos. A glória de Deus vai visitar você por onde você andar. A terra vai tremer por onde você passar, e as pessoas vão receber o reino de Deus. Aleluia! Não podemos reduzir a mentalidade de expansão do reino a frequentar um culto, a participar de uma estrutura religiosa. Aperta o cinto aí, vou jogar uma bomba em você. Apertou? Aperta, senão você cai. Não temos aqui seguro para queda de cadeira. Em nenhum momento a Bíblia ensina algumas coisas que estão sendo ensinadas, ou foi ensinado. Hoje nós vivemos uma crise, que é a profissionalização do Evangelho. Vivemos essa crise, e essa crise está forte, nós precisamos romper com ela, amém? O que é a profissionalização do Evangelho? A gente pega um pastor, um líder, tal qual este que vos fala, e colocamos ele para liderar um grupo de pessoas. E até pagamos uma oferta para ele. E porque ele é o líder, porque ele é o cabeça, e porque ele é tempo exclusivo para essa obra, nós começamos a jogar toda a responsabilidade do Evangelho para esse líder. Tal como: pastor,
você pode vir na minha casa, meu vizinho está endemoniado, e eu vou fazer um jantarzinho disfarçado. Aí no meio da janta, antes de você comer aquela coxa de frango, você repreende o demônio. Tá bom, pastor? Eu vou trazer você aqui. E a gente jogou toda a autoridade de manifestar o reino na vida de um líder, de um pastor. Pastor do céu, minha sogra chegou de viagem. Sangue de Jesus tem poder. Aí, ó, essa palavra é para Alessandro. E eu vou chamar o senhor lá, o senhor vai lá visitar a minha casa. Eu quero que o senhor pregue para minha sogra, pastor. Deus o livre, ela precisa ser salva. E a gente profissionaliza o evangelho, jogando responsabilidade e autoridade para alguns, que porque são líderes, nós achamos que a responsabilidade é toda deles. Agora aperta aí, aperta o cinto, eu estou falando sério. Aperta aí que senão você cai. Em nenhum momento na Bíblia, na doutrina dos apóstolos, é ensinado que essa é a missão dos pastores. Não é. Em nenhum momento na Bíblia é ensinado que o pastor, segura aí, senão você vai cair da cadeira, que o pastor é quem prega o evangelho. Não foi dada essa missão para o pastor. O líder da igreja, seja ele apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, ele foi chamado para edificar a igreja. Ele é um especialista em crente. Ele não é especialista em não crente. Tanto que ele quase não se relaciona com a comunidade de não crentes. O raio de relacionamento dele é com a maioria deles. A maioria dos amigos dele são evangélicos, são crentes, são da igreja, são da comunidade dele. Porque o chamado dele, o chamado do líder da igreja, é para ativar o reino de Deus na vida da igreja, provocar na igreja uma paixão pela conquista, uma paixão pelo reino, e o envia para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para trazer vida onde tem morte, alegria onde tem angústia, trazer luz em onde tem trevas. Aleluia! Estou pregando para alguém aí ou não? O reino de Deus não é uma estrutura religiosa. O reino de Deus é você. E você vem para uma igreja, você vem para um lugar como esse, e você vai se encontrar com o ministério, que no caso sou eu quem vos fala. Você se encontra com esse ministério. Esse ministério libera a unção ministerial sobre a tua vida, através da palavra, através da unção que lhe foi dada. Ativa em você a paixão. O relógio quer ser, não quer ficar comigo, o relógio quer, para dar para alguém, acho. Receba aí, meu irmão. Ativa essa unção e você sai para estabelecer o reino de Deus por onde você passar. Você entendeu? A mentalidade religiosa traz você para dentro da igreja, se tranca dentro de uma estrutura, de uma comunidade de crentes, e você passa a perder paixão pelo perdido. E é possível que você está passando a tua carreira evangélica inteira e nunca levou alguém aos pés do Senhor Jesus, nunca expulsou um demônio, nunca teve a experiência de curar através das suas mãos um enfermo, nunca teve a experiência de ver uma família sendo transformada através da sua influência. Aleluia. Vocês estão aí, igreja? Porque perdeu a essência do reino de Deus. Diga bem alto: o reino de Deus está em mim. Querido, se não for para o reino, o poder e a glória de nada tem valor. E é isso que nós vemos hoje, as pessoas transformando a igreja, transformando o mover do Espírito, muitas vezes em negócios, muitas vezes em lugares para afagar o seu ego, porque perderam o propósito. Queridos, entenda isso: o reino de Deus é o governo invisível de Deus. Amém? Diga invisível. É invisível, está aqui. Não é esse prédio,
mas é o que está dentro de você. E por isso, por onde você vai, por onde você pisa, o reino de Deus vai junto. Você vai para o teu trabalho, o reino de Deus está lá. Você vai para a escola, o reino de Deus está junto. Você vai para dentro da tua casa, o reino de Deus está junto. Amém? E aí o poder e a glória manifestam-se. O poder e a glória se manifestam. O reino de Deus, queridos, é um reino de glória, é um reino de poder, mas é um reino dos céus. E como que eu entro nesse reino? Nós, ocidentais, nós temos a mentalidade de governo democrática. Então a gente tem que fazer o voto, a gente tem que eleger. A democracia é pelo voto, a democracia é pela eleição. Nós tomamos decisões democráticas na nossa cultura. Mas o reino de Deus não é pela democracia. No reino de Deus é pelo nascimento. Você nasce, você não entra no reino se você não nascer nele. Você mora numa nação e você sempre será um imigrante, você sempre será um estrangeiro, a não ser que você case com alguém que se torne uma só carne, ou o teu filho nasça naquele país, e quando ele nascer, ele é cidadão daquele lugar. E no reino de Deus é a mesma coisa. Jesus falando para Nicodemos diz assim: é necessário nascer de novo para entrar no reino dos céus. Se você não nasce de novo, se você não ter a experiência do novo nascimento, você não está no reino. E você não coloca as pessoas dentro do reino com comodidade. Você não coloca as pessoas dentro do reino por assimilação. As pessoas, para entrar no reino, precisam nascer de novo. E para elas nascerem de novo, você tem que pregar o evangelho para elas. Amém? E eu preciso ampliar a minha visão, a visão de expansão do reino. Queridos, no reino, o reino, eu nasço naquele reino, e eu começo a ter todos os benefícios daquele reino. Benefícios de saúde, prosperidade, longevidade, alegria, autoridade, paz. Eu estou no reino, eu tenho o meu, é meu. É meu, não tem que adquirir, já é meu. Eu sou cidadão daquele reino. E tudo que tem naquele reino, eu passo a ter, porque eu estou nele. Amém? Características desse reino. Quais são as características desse reino? Preste atenção nisso. Primeira coisa, esse reino, ele é sobrenatural. Ele não é natural. E você precisa entender que esse reino, ele é sobrenatural, ele é espiritual. Olha o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 18, 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então eu não luto com as armas aqui, eu não luto com as forças daqui, eu não entro nos esquemas aqui. O meu reino é diferente, o meu reino é sobrenatural, o meu reino é espiritual, o meu reino é de poder. Então não tente viver nessa vida nos padrões dessa vida. Entra nessa vida com os padrões do reino de Deus. E não é comida, não é bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ele é espiritual, queridos. Por isso que é importante que você entenda isso. É que quando você chegou um reino do Espírito naquele lugar, chegou uma glória naquele lugar, o poder de Deus está naquele lugar. E é possível que quando eu chegue, eu possa ordenar que os demônios saiam, que as enfermidades saiam, que a depressão saia. Há uns 15 dias atrás, eu, a Rosângela, o Renato e a Kelly tivemos uma experiência muito tremenda. Que foi uns amigos do Renato e da Kelly há 4 anos em depressão. 4 anos, querido. Sabe o que é isso? 4 anos em depressão. A mulher não tem um marido há 4 anos. Esse homem prestes a perder o emprego porque não consegue trabalhar. Esse homem, você vai conversar com ele, ele só chora. Ele não consegue comunicar, ele não consegue ter um diálogo com você. A depressão é tão forte. 4 anos que a mulher não tem um marido, nem para namorar ela tem um marido mais. 4 anos em trevas, mergulhada em trevas densas. Renato falou comigo, com a Rosângela, nós fomos lá. Acho que gastamos ali com ele umas 2 horas. Ficamos umas 2 horas conversando com ele. Eu falei: vamos orar? Aí começamos a orar, e Deus começou a dar alguns comandos, e nós começamos a falar com ele, mas ele travado, as trevas tão densas na vida dele, uma mentira, uma seta. Querido, olha aqui para mim, presta atenção.
Você tem que entender que o reino de Deus ele é espiritual, e ele destrói todas as cadeias do outro império. E tem uma mentira aí dizendo: não, pastor, depressão é a doença do século. Alguns ficam até orgulhosos, né? O médico disse que eu estou com depressão. Querido, presta atenção, abre o teu coração aqui, abre tua mente. O crente, ele pode até padecer de uma doença, uma dor, um mal. Uma coisa é ter uma doença, uma dor que acomete o meu corpo, um mal que aflige o meu corpo por um dia, 2 dias, uma semana. Querido, o crente pode até ter um mal que agride ele, o corpo físico dele, mas o crente, ele não fica enfermo. Amém? Uma enfermidade que fica em teu corpo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, isso já não é uma enfermidade, já é procedência maligna. E você tem que entender essas coisas, porque se você não entender, você passa a ser um cativo. E se você não entender, você não ajuda os que estão nas trevas a sair dessas trevas. O médico, psiquiatra, psicólogo já tinha dado todos os medicamentos, já tinha tomado tudo. Ele falou: eu não vou tomar, não está resolvendo. E sabe de uma coisa? Não vai resolver, não vai, porque é espiritual. Começamos a orar com ele, olhamos olho no olho e começamos a repreender. E de repente o Espírito Santo falou: e repreende o espírito da mentira e o espírito da morte. E várias coisas Deus começou a dar comando e nós repreendemos, querido. Em 2 horas, aquele moço, aquele homem mudou o semblante. A mulher mudou mais ainda. Passou uma semana, a notícia foi: trabalhou tremendo essa semana. Passou 15 dias, mandou a notícia: até namorar, namoramos. Mudou a vida de um homem, mudou a vida de uma família, porque o reino de Deus se manifestou. Alô? Quando o reino de Deus é espiritual, querido, não é natural, e você não pode julgar do ponto de vista natural. É um reino, queridos, que move diferente do natural que eu e você estamos acostumados. Então quais são as características desse reino? Primeira característica é sobrenatural. Diga: sobrenatural. Segunda característica é um reino de poder e não de palavras. O apóstolo Paulo diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Poder é você chega e manifesta o poder. Você chega na casa que está em trevas, você entra lá e o poder se manifesta. Hoje pela manhã tínhamos uma visita aqui na igreja, e uma senhora, e ela veio aqui na frente, nós oramos com ela, um demônio, um espírito se manifestou. E eu falei, eu estava pregando a mensagem, falei: é uma grande aula prática do poder de Deus. E querido, sabe por quanto tempo aquele espírito estava na casa dela? 50 anos. 50 anos. Perguntei para o espírito: quanto tempo você está aí? Faz 50 anos que eu estou matando a família e agora vou matá-la. Você via no semblante da mulher, uma mulher oprimida, uma mulher gastada pela vida, uma mulher judiada. E nós estamos aqui hoje de manhã. Eu falei: igreja, olha aqui o poder de Deus. O poder de Deus se manifestou. O demônio saiu gritando e trouxe grande alegria na vida daquela mulher. Mudou o semblante. Poder é sobrenatural. Característica, não é palavra. Não adianta eu ficar falando para você: vem para Jesus, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Querido, Jesus significa que você tem que morrer, significa que você tem que abrir mão. Então não pregue uma mensagem, manifeste o poder. Aleluia. Manifeste o poder. Uma pessoa enferma, não chame o pastor, vai você lá e diz: olha, eu tenho autoridade, porque o reino de Deus está em mim. Enfermidade sai. E ela sai. Sai. Ou não sai? Sai, querida. E o terceira característica do reino: primeira, sobrenatural. Segundo, não é palavras, mas é poder. E a terceira, nós podemos experimentá-lo aqui e agora. Amém? É agora. Está aqui. Basta eu deixar Ele manifestar. Quando eu abro a minha boca,
a glória desse reino, o poder desse reino se manifesta. E não importa o estado da família, não importa o caos que está ali, não importa as trevas que envolvem, quando eu entro, eu estabeleço uma manifestação de glória. Ô igreja, olha aqui para mim. Deus não te chamou para ficar trancado dentro de quatro paredes, para você ter poder para usar aqui, querido, para você ter glória, só para você se envaidecer. Deus te chamou para manifestar o poder e a glória lá fora. Aleluia! Teu vizinho, teu colega de trabalho, tua família. Pastor, tem igreja e tem reino, certo? Qual a diferença da igreja e do reino? Reino, diga reino. Reino é o governo de Deus. Amém. Igreja, a igreja, ela é chamada para manifestar esse reino. Igreja é eclésia, igreja é assembleia, é comunhão, é grupo de pessoas que se juntam, formam um corpo com o propósito de manifestar o reino de Deus. Então a igreja é isso. Igreja é o corpo de Cristo que se manifesta por onde vai. Onde chega, vai manifestando. Onde chega, os demônios saem gritando. Onde chega, as doenças são eliminadas. Onde chega, a depressão vai embora. Onde chega, as trevas são dissipadas. Ela chega e manifesta a glória de Deus. Esse é o chamado da igreja. Amém? Presta atenção nisso. Você vai encontrar no ministério de Jesus 5 características ou 5 tipos de milagres que Jesus operou. 5 tipos. Quais são eles? Cegos foram curados, surdos, mudos, paralíticos e endemoniados. Até Jesus chegar, nunca na história de Israel um cego de nascença havia enxergado, um surdo havia ouvido, um paralítico, um coxo de nascença havia andado. Nunca em Israel um demônio tinha sido expulso. Nunca. E quando Jesus chegou com ele o reino de Deus. Ele fala assim: arrependei-vos, pois, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus chega e ele começa a alvoroçar, porque ele chega com uma nova missão. Ele chega com uma nova estrutura sobre a terra. A terra nunca tinha visto isso. Presta atenção nisso. E se você entender, nós podemos mudar um país, nós podemos mudar uma cidade. Quantos querem ajudar eu a mudar essa cidade? Amém? Jesus chega e agora acontecem coisas novas. Os surdos, os mudos, os cegos, os coxos e os endemoniados, tudo é transformado. Até Jesus chegar, nada disso acontecia. Nada. E desses 5 milagres, dessas 5 obras, a maior delas, o maior deles, eu falei com isso com vocês há uns dias atrás. O maior milagre qual é? Qual é? Expulsar os demônios. O maior milagre que Jesus operou. Dos 5, o maior foi expulsar os demônios. Por que, pastor, expulsar os demônios? Jesus conversando sobre essa missão dele, ele conversa com os fariseus no evangelho de Mateus. E ele diz assim: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, então chegou a vós o reino de Deus. Ou seja, quando expulsa um demônio, querido, quando a igreja se manifesta com o reino de Deus, os demônios são expulsos. Não é um demônio que saiu de uma pessoa, não é só uma opressão que sai de uma pessoa, mas o reino das trevas recua e o reino de Deus é estabelecido. E quando a igreja entende essa missão, ela anda por toda a terra, e por onde ela pisa, ela manifesta essa glória, e os demônios começam a sair, as obras das trevas começam a ser desfeitas, e as pessoas começam a ser libertas. Essa é a minha missão. Esse é o propósito de eu existir. É para isso que eu estou aqui. Dos cinco milagres, todos eles extraordinários, todos eles maravilhosos, todos eles fantásticos, mas o maior deles foi
quando Jesus começou a expulsar demônio. E a turma toda ficou alvoroçada. Uau, quem é esse? Ele fala como quem tem autoridade, porque rompeu com o reino, rompeu com o governo, destruiu uma estrutura, estabeleceu outra. E queridos, demônios, talvez você não goste muito de falar nisso. Não acredito muito nesse negócio, pastor. Deus do livro, show. Mas os demônios, querido, é uma casta que está mais presente na nossa sociedade do que nós imaginamos. E Jesus fala assim: você nunca vai roubar, você nunca vai saquear o bem do valente, se você não entrar e amarrar o valente. Você nunca vai libertar um cativo, se você não amarrar o cativeiro, aquele que cativa. Você está orando por aquela família, você está querendo evangelizar aquela família, você está querendo evangelizar aquela pessoa, mas se você não entender que para você ganhar o coração dele, você tem que entrar numa dimensão do Espírito e expulsar os demônios que estão mentindo para ele, ele nunca vai se converter. Eu nunca vou trazer um avivamento para uma cidade se eu não entender que essa é a minha missão, e as pessoas serão transformadas. O reino de Deus é quando eu manifesto essa glória, é quando esse poder agir na minha vida. Por isso eu preciso entrar nos lugares mais ocultos da cidade, eu preciso entrar nos lares mais oprimidos da sociedade, eu preciso entrar nos lugares mais necessitados. E quando eu chego lá, a luz do reino de Deus brilha e a glória de Deus se manifesta. Amém? Quantos querem isso? Quantos querem cumprir com esse propósito? É muito mais do que congregar, é muito mais do que frequentar uma reunião fervorosa, é muito mais do que ser membros de uma igreja. Ei, querido, olha aqui para mim, presta atenção nisso. Uma igreja não é constituída por membros. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é feita por membros. A igreja do Senhor Jesus Cristo é composta de discípulos do Senhor Jesus. Amém? Discípulos. E os discípulos de Jesus fazem o que Jesus ensinou, fazem o que Jesus mandou fazer. Existe só 2 motivos para a guerra, querido. O mundo entra em guerra por 2 motivos somente, não outro mais. Estados Unidos, Rússia, Oriente Médio, só tem 2 motivos porque as guerras são contínuas. Palestina, Israel, só 2 motivos: território e recursos. Não existe outro motivo de uma guerra se não for por conquista de território e por conquista de recursos. Os Estados Unidos são tão bonzinhos, eles entram lá no Oriente Médio para destruir o Estado Islâmico. Como eles são protetores da nação. Mentira. Eles estão lá de olho no território e nos recursos que tem aquela terra. Alô? As guerras no mundo dos homens são provocadas por somente esses 2 únicos motivos: território e recursos. E no mundo espiritual, a guerra tem o mesmo propósito: guerra por território e por recursos. Os recursos, você, vidas. Território, a terra. Existe um conflito de reinos estabelecido até agora. E Jesus, ele chama-nos dizendo a seguinte mensagem: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam é os que se apoderam dele. Amém? Querido, quando eu obedeço, quando eu sou obediente, eu destruo o império das trevas. Mas quando eu desobedeço, eu empodero a Satanás. Quando eu sou um desobediente a esse mandamento, quando eu sou desobediente à obra do reino, quando eu sou obediente à essência, Satanás é empoderado e ele estabelece o seu reino. Mas quando o meu coração se quebranta e entende o propósito, eu sou obediente à missão que Jesus me empreendeu, eu estabeleço essa glória. E sabe qual vai ser o resultado? Uma grande colheita. As famílias sendo libertas, os drogados sendo libertos,
os doentes sendo curados, os oprimidos sendo libertos. Chegou a hora, querido. Pastor, para encerrar, qual é o meu trabalho como igreja? O que eu tenho que fazer como igreja? Cantar, louvar, orar? Também. Ajudar a cuidar das crianças? Também, né, Elaine? O que eu tenho que fazer trabalhar no grupo de serviço? Também. Mas é para isso que Jesus me salvou? Foi para isso que aquele preço tão alto foi pago? Você já parou para pensar na crucificação de Jesus? A Bíblia diz que ele foi moído. O castigo estava sobre ele. Ele foi esmurrado, pisoteado, chicoteado, perfurado, esmagado. Tudo esse preço para que hoje você fosse comprometido com o reino, cuidando do grupo de serviço. Todo esse preço foi pago para que hoje você tenha um dom e fique revelando o pecado e o futuro das pessoas. Foi para isso que Jesus morreu? Esse preço não foi pago tão alto para que a gente fique nas nossas diversões eclesiásticas ou nos nossos envolvimentos eclesiásticos. Alô, tem alguém aí? Quem está me ouvindo, diga: eu estou ouvindo. O preço não foi pago para isso, querido. O preço foi pago, alto preço foi pago para tirar as almas do cativeiro. E agora você tem essa missão. Amém? O Espírito de Deus move em você. Qual é o meu trabalho como igreja, pastor? O meu trabalho é demonstrar esse reino de poder. Esse é o meu trabalho. Essa é a minha missão. Por que esse poder, querido? 4 pontos e pega isso. Primeiro, o poder, ele confirma e endossa o rei desse reino. Quando eu manifesto esse poder, eu digo: glória a Deus, o reino de Deus se manifestou. Uma família foi liberta, um endemoniado foi liberto, um drogado se libertou, um câncer foi extinto da vida dessa pessoa. Aleluia, o poder se manifestou. Segundo, quando eu manifesto esse poder do reino, eu cumpro com a lei desse reino. Essa é a lei do reino: curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos. Essa é a lei do reino. Terceiro, quando eu manifesto esse poder confronta e subjuga todo o reino de Satanás. Eu expulso Satanás. Satanás perde. Satanás tem que recuar. E uma quarta razão por que eu tenho que demonstrar esse reino: eu trago ordem no meio do caos. Famílias no caos, empresas no caos, vidas perdidas no verdadeiro caos. O reino de Deus entra e ajusta todas as coisas. Amém. Conversando com os irmãos essa semana sobre empresa, falando para eles sobre a empresa que eles têm, pequenas empresas, grandes negócios, amém? Está falando para eles: olha, você tem que entender a tua empresa, porque a tua empresa é uma pessoa. Você é uma pessoa física, mas a tua empresa é uma pessoa jurídica, amém? Assim como você está a serviço do reino, assim como você precisa estar cheio do Espírito, e o Espírito Santo ser a dinamite na sua vida, a tua empresa tem o mesmo propósito. A tua empresa tem que ser cheia do Espírito Santo. A tua empresa tem que estar a serviço do reino. Porque se a tua empresa não for para a missão do reino, a tua empresa não tem por que ter poder e glória. Só para te enriquecer, querido, você já é um bilionário, multibilionário. Todo o reino de Deus é a tua herança. Aleluia! Agora, se eu não entendo que o propósito da minha empresa, o meu propósito é o reino de Deus, eu me torno um ganancioso. Eu me torno um avarento. Quando eu entendo por que eu
estou aqui? Por que meus negócios estão aqui? E por que a minha vida está aqui? Por que Deus tem dado poder? Por que Deus tem dado glória? E quando eu entendo que a manifestação é do reino, a minha empresa passa a ser uma serva desse reino, e eu começo a investir em projetos do reino, eu começo a abençoar os funcionários dessa empresa, e todo mundo que entra dentro dessa empresa começa a ser abençoado, todo mundo que faz parte dos meus negócios começa a receber a influência desse reino, porque agora esse reino chegou, tanto na minha vida pública, física ou jurídica. Aleluia, glória a Deus. Se é para Jesus, aplauda, aplauda. Aleluia. Prepare-se, você que tem o teu negócio, por menor que seja o teu negócio, se prepare, porque daqui uns dias Deus vai bater na porta do teu negócio e dizer: o teu negócio agora é tempo de investir no reino. É para investir no reino, é para manifestar o reino. Ele vai deixar você ter um carrão, um apartamentão, vai deixar você viajar pelo mundo inteiro, glória a Deus, é isso. Mas se não for para estabelecer o reino, você vai servir a ganância e você vai servir a avareza. Você está a serviço do reino. Ei, igreja, cadê a igreja do Senhor Jesus? Pode-se entender essa palavra? Está na hora de nós manifestarmos o reino, querido. O diabo está roubando essa alegria da igreja. É possível, querido, que você, olha aqui para mim, eu vou encerrar. É possível que você nunca teve a experiência de impor as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Ei, meu irmão, você vai passar a tua vida inteira sem ter essa experiência. Você vai deixar que essa grande oportunidade escape das tuas mãos. Talvez você vai passar pela tua vida inteira e nunca expulsou um demônio pelas suas mãos. Ah, querido, a melhor coisa do mundo é expulsar um demônio. Ah, como é gostoso expulsar um demônio. Sabe por que eu gosto de expulsar demônio? Porque demônio é o terror das nações. Ele destrói o mundo está do jeito que está por causa dos demônios. Queridos, são seres espirituais, grande em força e poder. Um demônio, se fizer assim com você, ó, ele te joga a quilômetros de distância. É uma força descomunal, é um ser sobrenatural. Demônios, querido, demônios, você não é páreo para esses seres espirituais. Eles são grandes, eles são fortes, eles são poderosos. Mas quando ele chega perto de você, ele olha para você, ele se prostra. Ele pode destruir o mundo inteiro, mas quando ele chega perto de você, ele põe os braços para trás, ele dobra os joelhos e ele obedece ao teu comando. E você diz: sai! E ele: tá bom, eu estou saindo já. Que tremendo! Que tremendo! Ele podia acabar com você, ele podia quebrar você em pedacinhos, porque ele tem poder para isso, ele tem força para isso. Mas ele não pode nem sequer te tocar, porque o Espírito de Deus está sobre você. Não é porque você é o cara, não é porque você é o poderoso, não é porque você é o bambambam, mas é porque você é um agente do reino de Deus. Aleluia! Ei, querido, é tremendo. Você talvez vai passar a tua vida inteira e nunca teve o privilégio de ganhar alguém para Jesus e discipular esse alguém, pegar ele pelas mãos e falar: vou te ensinar o caminho da cruz, vou ensinar você a ser cheio como eu, vou ensinar você a ter vitória como eu tive. Que tremendo, querido. Apareceu uma vez um garoto todo destruído, família destruída, pai caminhoneiro, 300 mulheres, a mãe mais desorientada, mais perdida do que cego em tiroteio, as irmãs tudo prostitutas, o irmão um assassino de aluguel. Já conheceu um assassino de aluguel? Eu já conheci. Já tinha matado não sei quantas pessoas, e agora estava jurado de morte, e contraiu um câncer que em um mês matou esse irmão dele, na miséria, na destruição. Esse jovenzinho de 18 anos surge no meu caminho. Eu falei: quem vem andar comigo, nós vamos transformar a sua vida. E Deus vai dar novas histórias, você vai escrever uma nova história. E começamos a andar com ele, drogado, caía, levantava, fazia coisa errada, levanta, vamos lá, vamos seguir. Hoje é o Anderson Brunello, um pastor, pai de família,
2 filhas lindas, toda a família comprometida no reino, tem um ministério fantástico de mudar a vida de moradores de rua, de mudar vidas de drogado, um ser que não tinha valor algum, um ser que o diabo já tinha posto um X marcado para destruir, mas quando o reino de Deus chegou, quando o reino de Deus manifestou, quando a glória de Deus o tocou, quando o poder de Deus tocou a vida dele, Deus transformou a história. Ei, o reino de Deus está aqui, glória a Deus.